Tá bom. Eu estou na Telemar já faz uns 10 anos e ao longo desse tempo a gente conseguiu fazer um arquivo enorme, a gente tem 8 residentes lá anualmente. Então aqui na verdade é o resumo de alguns casos que eu selecionei que eu acredito que tenham contribuído bastante para o nosso aprendizado e diferentes do que a gente vê no dia a dia. Tá? Eu preferi trazer casos em vez de algum assunto mais específico para tornar a apresentação mais interessante. Então esse foi um caso bem emblemático que a gente viu aproximadamente uns 3, 4 anos atrás, que era de Macaé, no Rio de Janeiro. De uma criança, lá tem gente que lauda neuro, mas eles mandam exames para nós, e é uma criança que nasceu prematura com 30 semanas, com uma malformação do crânio. Em teleradiologia a gente vê muita neuropediatria, porque existem muitos serviços que não laudam a parte neuropediátrica, né? Então a gente se depara frequentemente com coisas extremamente bizarras, que muitas vezes a gente não vê em hospital-escola, porque drena isso de hospitais do interior, muito hospital que trabalha com serviço público, o que era o caso em questão. Então esse caso a gente preparou porque a malformação era extremamente grave, importante e diferente de tudo que a gente encontra em livros textos, mesmo livros de neuroradiologia pediátrica. Então a gente via que ele tinha uma deformidade da calota craniana, difícil até de explicar, porque a gente não sabia dizer se isso era malformação, se existia um crâniosinostose, se existia a displasia do parênquima encefálico associada, a gente via que tinha um pouquinho de hemorragia aqui associada. E na janela óssea a gente via que existiam diversas soluções de continuidade óssea, com áreas de abaulamento e retração da calota craniana. E num primeiro momento a gente não conseguia enquadrar isso em nenhuma síndrome específica. Tá? A ressonância magnética dessa criança mostrava para a faixa etária que existia um padrão de giros e sulcos extremamente precoce para a idade gestacional da criança. Existiam sinais de hemorragia na matriz ependimária, com acúmulo de sangue no ventrículo lateral. A gente via no gradiente eco, mas o que chamava bastante atenção era realmente a deformidade da calota craniana. A gente via bem no sagital que, além disso, ele tinha extensão de acúmulo licórico e até de coleção líquida subgaleal adjacente à calota craniana. Veja a imagem no plano coronal, que estranho que era, né? A gente pensou, será que isso é uma cefalocele? Não, porque isso era revestido por calota craniana, né? Se você observasse, existia uma falha óssea aqui, né? Porém ele era revestido por dípolo e na alta convexidade. Então isso aqui, obviamente, não era uma cefalocele, nem era também uma malformação relacionada às craniosinostoses mais comuns que a gente tinha. Aí a gente pediu foto da criança, e mesmo em teleradiologia a gente consegue fazer esse tipo de intercâmbio, ligar para o médico, falar com o intensivista, etc. e tal. Nesse caso específico a gente conseguiu, esse caso foi posteriormente publicado também, e que o exame físico demonstrava justamente o que a gente via na imagem, né? Uma deformidade importante, onde a gente via uma constrição aqui da calota craniana extremamente severa, tá? Porém com calota e pele íntegra, o que é uma coisa extremamente rara. Tão rara que a gente mandou esse caso para alguns serviços fora, e um deles é um da doutora Susan Blazer, no Canadá, do Children's Hospital, que é uma das neuroradiologistas pediátricas mais conhecidas do mundo, que também eles têm um serviço grande, o Dr. Charles já deu aula aqui na JPR, assim como o Dr. Christopher, e eles nunca tinham visto isso. Então, o interessante da gente ter uma gama de serviços periféricos que mandam casos difíceis é isso, a gente consegue selecionar patologias que até as pessoas mais experientes nunca viram. E ela respondeu esse e-mail e falou assim, olha, a gente concorda com a hipótese de vocês, que a nossa hipótese foi de constrição da banda amniótica, porém a gente nunca viu um caso desse com pele e calota íntegra, né? Porque é extremamente raro, tanto que a gente não achou na literatura casos semelhantes com a calota craniana. Isso era uma síndrome de constrição da banda amniótica, né? Geralmente 99% dessas crianças vão a óbito intrauterino, quando a constrição é na calota craniana. E quando não vão a óbito, elas nascem sem calvária, né? Ou seja, com acalvária e com malformações extremamente graves que levam elas a óbito já nos primeiros dias de vida. Raramente, extremamente raro, você vê esse tipo de malformação, né? Então esse caso foi bastante interessante e junto com a malformação da calota, você tem de forma associada malformações do córtex, heterotopia, essa paciente tinha displasia cortical associada. E casos na literatura extremamente escassos, como eu falei, da calota, dessa forma, com pele íntegra, nenhum publicado. Esse era um outro caso de forma similar, que a gente viu na teleradiologia na época que a gente fazia para Pouso Alegre, muito parecido, né? O paciente tinha na ressonância intrauterina uma constrição
a porção mais inferior do útero, que determinou essa deformidade importante da calota craniana, que é difícil explicar quando nasce, mas quando você vê a ressonância fetal você tem essa informação. E olha lá, o caso do arquivo de Pouso Alegre. Né? Mesma coisa, uma constrição, uma banda, um estreitamento extremamente focal da calota craniana com displasia do hemisfério cerebral que hernia através desse defeito com pele íntegra. É outro caso da teleradiologia. Vou passando um caso atrás do outro para a gente ver bastante patologia, tá? Em teoria a gente tem 15 minutos, a gente começou um pouquinho mais tarde, então a gente pode estender até o início das... Tem mais alguém depois? Não, né? Tá. Segundo caso também extremamente interessante, porque a gente conseguiu acompanhar essa paciente de perto, ela fez um exame primeiro à distância, teleradiologia, e depois ela veio para o Hospital São Paulo. É um paciente que... Esse caso, na verdade, é um paciente de Maringá, de 32 anos, e que tinha episódios de cefaleia e crises convulsivas de longa data, 7 anos, e tinha esse tipo de lesão no parênquima, que quem não está acostumado a ver ou vê pela primeira vez, dificilmente enquadra isso em uma determinada situação, porque não parecem túberes corticais, não é uma displasia cortical propriamente dita, porque o córtex está mantido, né? Você só vê áreas de alteração de sinal da substância branca, em um dos lados, né, do cérebro, em um dos hemisférios cerebrais, com focos de baixo sinal na sequência T2 e gradiente eco, que você pode imaginar que sejam depósitos de hemocederina, mas são focos de calcificação, sem realce, sem restrição à difusão. Veja que ela tinha alteração na porção mesial do lobo temporal também, essa paciente. E a alteração é bastante sutil, mas esse é um tipo de caso que você dá o diagnóstico pela ressonância magnética muitas vezes, como foi o que aconteceu nesse paciente e em outras situações que a gente teve semelhante. Então a alteração é extremamente sutil e está em partes moles extracranianas, né? Então esse paciente ele tinha uma síndrome convulsiva de longa data, por vezes refratária ao tratamento, sem um diagnóstico etiológico específico, e a alteração que dava o diagnóstico estava no exame físico direto, só que nunca foi visto, porque o paciente não deu bola e o médico que o examinou não deu bola. Ele tinha um afilamento da região subcutânea aqui nessa região e novamente a gente pediu foto. E daí eles fotografaram esse paciente e falaram, não, esse afundamento aqui, essa lesão aqui, eu tenho desde que eu nasci, nunca me incomodou. Mas é típica alteração da esclerodermia focal. Essa é a lesão típica. Né? E muitas vezes ela está associada com o que a gente chama de lesão em golpe de sabre, ela está associada com alteração do parênquima encefálico, no que a gente chama de síndrome de Parry-Romberg. Que é exatamente isso. Né? É um metâmero do embrião que é afetado em todo o seu segmento, a parte mesenquimal, a parte da endoderme, a parte da ectoderme. Então, o sistema nervoso central e a vascularização é afetada em todo o metâmero. E, na verdade, é a mesma coisa, esclerodermia focal e Parry-Romberg. Alguns autores utilizam o termo Parry-Romberg quando existe comprometimento de toda uma hemiface e quando existe só de um terço da face, eles usam de esclerodermia focal. E a clínica é exatamente essa. Crises convulsivas, epilepsia que pode ser de difícil controle e episódios de enxaqueca. Então, essa é mais uma patologia que a gente tem que dar o laudo na ressonância magnética. Não é uma coisa que você pode descrever, alteração inespecífica da substância branca, porque esse paciente vai ficar sem diagnóstico, como ele estava sem diagnóstico até os 33 anos de idade. Terceiro caso, esse caso também é bastante interessante, paciente masculino, 35 anos, com crises convulsivas. Esse caso veio de Goiás. E ele teve uma parada cardíaca no pronto-socorro. Após isso ele foi estabilizado. É um paciente com baixo nível socioeconômico. Se não me engano era morador de rua lá no interior de Goiás. Foi feita a ressonância magnética. Então ele chegou com crises convulsivas, teve uma parada e foi feita a ressonância magnética. Quando o paciente tem parada, né, ou crises convulsivas de repetição, você procura lesões no córtex, ou na substância cinzenta profunda, que podem ser lesões de natureza hipóxico-isquêmica, ou por episódios convulsivos prolongados. Nesse caso, não, ele tinha diversas lesões confluentes na substância branca, tá? Tanto substância branca supra como infratentorial, mas predominando na substância branca supratentorial, com restrição à difusão, não é padrão de lesão isquêmica, não é padrão de parada cardiorrespiratória. Né? Lesões tumefativas pareciam lesões desminizantes, porém do ponto de vista clínico não se encaixava com o quadro clínico do paciente. Né? Um paciente com crises convulsivas e repetição com parada cardíaca, não é um quadro de Aden, não é um quadro de esclerose múltipla.
realce periférico pelo contraste, mais uma vez mantendo esse padrão de lesões desmineralizantes tumefativas. Aí a gente foi pesquisar o que aconteceu com esse paciente. Esse paciente estava há 2 a 3 dias na rua, utilizando crack, tá? E ficou alguns períodos desacordado, em coma, sozinho na rua com os amigos dele, até o momento que ele entrou em estado de mal, foi levado ao pronto-socorro, porque viram ele convulsionando lá sem parar, resolveram levar ele ao pronto-socorro. Fez essa parada e fez, na verdade, as lesões já estavam, né? As lesões da substância branca já estavam lá. Então o diagnóstico é de uma encefalopatia tóxica, provavelmente relacionada ao crack e possivelmente relacionada a substâncias que vêm da combustão do crack, que é aquele cachimbinho que vem derivado do alumínio, que muitas vezes pode gerar a mesma alteração que a gente vê nos pacientes, os americanos, que são mais economicamente melhores, usam heroína, né? Que é aquela lesão clássica que se chama Chasing the Dragon, que faz esse tipo de lesão extremamente parecida. Então, complicações de intoxicação exógena são várias, né? Pode ser alterações isquêmicas, mas uma delas são alterações da substância branca, né? E o crack, a cocaína, o alcaloide da cocaína, ou mesmo devido à combustão naquele cachimbo de alumínio, podem determinar lesões por substância branca extremamente importantes, desmineralizantes, tumefativas, e a gente provavelmente não vê mais isso do que a gente deveria ver, porque os pacientes que fumam crack não fazem ressonância. Ou eles não vão para o pronto-socorro, ou quando vão para o SUS, conseguem uma tomografia, etc. Mas não é uma população que é investigada extensivamente, né? O pessoal que fuma crack fica na Cracolândia. Dificilmente você vai pegar um cara de lá e fazer ressonância magnética. Talvez se fizer um estudo a gente vai encontrar mais esse tipo de lesão, né? Então, algumas publicações na literatura, e o que a gente encontra de leucoencefalopatia é muito parecido com as lesões por heroína. Essas lesões tumefativas de substância branca, cujo mecanismo fisiopatológico pode ser muito parecido. Não existe um volume de uso de crack muito grande nos Estados Unidos, então não existem estudos extensos com crack. Então, esse era mais um caso. Outro casinho, ainda a gente tem bastante tempo aqui. Esse caso também bastante interessante, que o diagnóstico deve ser feito pela ressonância magnética. Uma paciente que veio do interior também, fez um exame de teleradiologia e posteriormente foi transferida para São Paulo. Ela tinha um quadro de ataxia de marcha progressiva, associado a sintomas de urge-incontinência urinária. Além disso, ela tinha uma dor na região dorsal, que não melhorava com analgésico, chegou até a ter um fecaloma. Tinha uma história de um caroço indolor no pescoço há 2 anos, algumas outras alterações sem muita importância. No exame neurológico, ela tinha uma marcha em tesoura, não sei se vai abrir aqui, eu acho que é por causa do... O videozinho está aqui, mas ela tinha uma paraparesia espástica que dava uma marcha em tesoura bem típica, com liberação piramidal global. E do ponto de vista neurológico, clínico, a gente sempre tem que fazer um diagnóstico sindrômico, topográfico e etiológico, né? Assim que segue o raciocínio neurológico nos pacientes de consultório internados. Então ela tinha uma síndrome cerebelar, tinha uma síndrome piramidal, além disso ela tinha uma síndrome sensitiva e tinha uma alteração de esfíncter. Tudo isso por diversas topografias. Então o diagnóstico topográfico é multitopográfico, exames laboratoriais sem nenhuma alteração, líquor sem nada que tivesse uma alteração importante, ela tinha os valores normais de líquor, e a lesão da ressonância era exatamente essa. Uma lesão no dorso do tronco cerebral, nos hemisférios cerebelares, circundando os núcleos denteados, bem típica de quem já se deparou com um caso como esse, tá? Já se deparamos com casos como esse algumas vezes, dezenas de vezes, na verdade, ao longo desses vários anos. Além disso, ela tinha lesões na transição hipotálamo-mesencefálica, que lembra aquelas lesões de BC, mas ela não tinha história clínica para BC, com focos de realce pelo contraste, e a dor na região dorsal se dava por uma fratura aguda da coluna espontânea. Ela não tinha nenhuma doença neoplásica, não tinha nenhuma anemia hemolítica, nada que explicasse essa fratura patológica. Então aqui o desafio é a gente associar a alteração no exame de neuro com a alteração no exame de músculo esquelético, que muitas vezes é difícil. Diversas doenças, situações cursam com esse tipo de alteração. Nesse caso o diagnóstico veio pela biópsia do nódulo que ela tinha, já há 2 anos atrás, e foi um diagnóstico que já existia, nesse caso especificamente, que era uma linfadenopatia extremamente típica, com essa alteração que chama empiripolese ou linfofagocitose, típica da doença de Rosai-Dorfman, que é uma histiocytose, não Langerhans. A gente tem um grupo enorme de histiocytose não Langerhans, dentre elas a doença de Rosai-Dorfman,
que é uma das menos frequentes, e cujo comprometimento do sistema nervoso central, nesse grupo de doença, é extremamente raro, tá? 6% dos casos. Então, não é uma coisa que a gente vai ver frequentemente. Tá? O diagnóstico é histopatológico, você tem achados típicos na imunohistoquímica, o tratamento é hoje com imunossupressão e com imunomoduladores, a resposta é muito boa. Há 10 anos atrás você não tinha tratamento para esse tipo de doença, hoje você tem. E as alterações são sempre as mesmas. Lesões envolvendo os hemisférios cerebelares, perto dos núcleos denteados, com realce pelo contraste, por vezes alguns focos supratentoriais. Não é necessário você ter lesões ósseas, mas em todo o quadro de histiocytose Langerhans e não Langerhans você pode ter lesões ósseas associadas. Então esse foi um caso confirmado de doença de Rosai-Dorfman, bastante interessante. Outra paciente, 55 anos, paciente com tontura e parestesia em hemifácie direita há um mês. Esse caso é lá da minha cidade, Porto União, Santa Catarina. E foi um caso bastante trágico, digamos assim. A paciente previamente rígida começou com esse quadro sensitivo em território de trigêmeo do lado direito, evoluiu em 72 horas com rebaixamento do nível de consciência e uma síndrome piramidal esquerda. Então, do ponto de vista clínico, essa paciente tinha uma síndrome sensitiva de trigêmeo, porém evoluiu com uma encefalopatia. Tá? Encefalopatia com trigêmeo, você pensa que ela pode ter alguma lesão no tronco cerebral. Isso do ponto de vista clínico. Já no líquor, elas demonstravam um líquor inflamatório, então provavelmente ela tinha uma encefalopatia de natureza inflamatória, cuja topografia era o tronco cerebral. Predomínio de de linfócitos, tá? Então predomínio de linfócitos no líquor, com pleocitose. Sorologias para herpes, citomegalo e varicelas negativas, somente IgG positiva, ou seja, ela já teve contato, mas não era o caso agudo. No T1 a gente via que tinha uma lesãozinha bem no aspecto posterolateral direito do tronco cerebral. T2 dava para ver bem essa lesão. E é mais um caso que se dá o diagnóstico por ressonância magnética, mesmo que você não tenha história clínica, tá? Porque a localização é extremamente típica, tá? Nada no Fiesta nos trigêmeos, mas você faz o contraste e você vê delineando bem bonitinho o núcleo do tracto espinhal do trigêmeo. O trigêmeo tem 3 núcleos, são o núcleo motor principal na ponte, o núcleo mesencefálico e o núcleo do tracto espinhal que vai desde o bulbo até mais ou menos C2, na medula espinhal. Tá? E essa é exatamente a topografia do núcleo do tracto espinhal do trigêmeo. Além disso, a gente via a realce do trajeto intraparenquimatoso do trigêmeo vindo a partir do núcleo do tracto espinhal e do núcleo motor principal do trigêmeo. E no coronal, esse caso ficou bastante interessante, porque ele desenhava todos os 2 núcleos do trigêmeo, desde a ponte até a transição bulbo-medular. E também o trajeto intraparenquimatoso do 5º nervo craniano do lado direito. Resumindo, a gente tinha então essa lesão que ocupava a topografia do núcleo do nervo trigêmeo, tanto do núcleo como do nervo periférico, associado a um quadro de encefalopatia com um líquor inflamatório. Isso é típico de uma romboencefalite envolvendo o trigêmeo. A gente pensa primeiramente em herpes ou varicela. Os 2 foram negativos e para nossa surpresa, nesse caso, a hemocultura foi positiva para listéria e também cultura de líquor e uma ganglionite trigeminal por listéria. Não vou entrar em detalhes em relação à revisão de listéria, mas se veja, a projeção dos núcleos desenhava exatamente o que a gente viu no exame de imagem, né? Então se veja aqui o exame neuroanatômico demonstrando exatamente a projeção do núcleo trigêmeo e a lesão com realce pelo contraste, desenhando o núcleo trigêmeo no tronco cerebral. Então, várias patologias acometem o 5º nervo craniano, né? Dentre elas as lesões inflamatórias, que nem sempre são infecciosas, podem ser lesões como sarcoidose, ou lesões desminimizantes, o que é bastante frequente na esclerose múltipla. Porém, o comprometimento do núcleo é muito típico de varicela. Muito típico a ponto de, às vezes, a gente colocar isso no laudo. Ganglionite trigeminal, deve-se considerar varicela. Tem que ter muito cuidado, é raro que não seja varicela, como nesse caso, mas é sempre prudente a gente não querer dar diagnóstico etiológico de qual agente infeccioso é no laudo da ressonância. Né? A gente já está invadindo a área do patologista, de quem fez o líquor, etc. e tal. E, para nossa surpresa também, na mesma época foi publicado um artigo mostrando romboencefalite com envolvimento do trigêmeo, por listéria e por curiosidade do Brasil e por curiosidade do Rafael
o Cocão de Florianópolis, que participou desse artigo. Então, coincidência, porque tinha sido o único artigo publicado até então e era brasileiro. Outro caso, esse caso também é bastante interessante, a gente levou no Gene na época e difícil esse caso você acertar de primeira, porque pega todo mundo como pegou na época. Mas é uma paciente de 17 anos, começou com soluços e vômitos há 10, 15 anos atrás. Esse era um dado clínico, digamos assim, esporádico, que você não dava muita importância. Hoje a gente reconhece isso como síndrome da área póstrema. Algumas situações clínicas cursam com soluços e vômitos incoercíveis. Ela piorou a ponto de ela fazer uma alcalose metabólica por vômitos incoercíveis, foi para a UTI e entrou em estado de mal. Estado de mal convulsivo, coma. Fez a ressonância magnética, setembro de 2014, diversas lesões parenquimatosas envolvendo o córtex de forma esparsa, bilateralmente, e o aspecto posterior do bulbo. Por que esse caso é difícil? Porque por vezes a gente tem associação de duas situações clínicas no mesmo exame de ressonância magnética. Não é o mais comum, não é o que a gente tem que pensar primeiro, mas quando acontece é muito frequente nos confundir, como foi nesse caso. Então, pelo estado de mal e a entrada na UTI, ventilação mecânica, etc., ela pode ter tido uma hipóxia, feito uma lesão cortical difusa e ter lesões corticais múltiplas assimétricas. Porém, a gente não conseguia explicar essa lesão aqui, ó. A lesão no bulbo. Só que a lesão no bulbo conseguia explicar o soluço e os vômitos incoercíveis. Então a gente conseguia explicar clinicamente a soluço e os vômitos pela lesão no bulbo e clinicamente talvez uma parada pelas múltiplas lesões corticais. Aí como é que a gente faz no laudo? Tenta sair pela tangente. Você nunca pode querer dar um determinado diagnóstico sem você ter outros comemorativos de exames laboratoriais e dados clínicos. Esse tipo de caso é um caso que você tem que ligar para o médico. Olha, eu vi uma lesão no bulbo, pode explicar os soluços e vômitos, porém eu não sei como explicar essas múltiplas lesões corticais. Eu acho que elas não estão associadas. Tá? Aí você tem que convencer o médico que pediu da sua opinião. O que aconteceu? Ela tinha essa lesão no bulbo e na evolução, nesse caso, essas lesões não tinham realce pelo contraste, não restringiam a difusão, que já falava contra lesões de natureza hipóxia isquêmica. E na evolução, ela foi iniciada com corticoterapia, teve uma melhora clínica e auto-hospitalar, se manteve com os vômitos e os soluços. 8 meses depois, ela fez uma nova ressonância. E, curiosamente, na nova ressonância, sumiram as lesões corticais. E não ficou atrofia, não ficou gliose. Então, se você tem uma lesão hipóxia isquêmica difusa, onde você teve isquemia, você vai ter sequela. Né? Só que a lesão do bulbo também sumiu. Só que apareceu agora lesões nos núcleos denteados. Né? Bilateral, simétrica, e com focos de realce pelo contraste. Tá? Então, como é que se vai explicar esse tipo de caso? Hoje a gente sabe que os pacientes que se apresentam com síndrome da área póstrema têm como uma das principais hipóteses diagnósticas neuromielite óptica, ou o espectro da neuromielite óptica, que a gente chamava anteriormente de VIC. Tanto é que foram incluídas nos critérios diagnósticos mais recentes da neuromielite óptica síndrome da área póstrema. Então, hoje, o DVIC não é mais o que era 5, 10 anos atrás, você tinha que ter neurite, mielite e anti-NMO positivo no líquor. Não mais. Hoje você pode ter anti-NMO positivo no líquor e síndrome da área póstrema, com ou sem alteração da ressonância magnética. Então, se eu tenho um quadro de soluços incoercíveis e eu faço um anti-NMO no meu líquor e vier positivo, eu tenho uma doença do espectro da neuromielite óptica pelos critérios, e isso já me autoriza a tratar com imunossupressão. Então, isso mudou de 2, 3 anos para cá. Então, se veja como muda muito a visão de algumas doenças que antes a gente achava que conhecia muito. Né? E veja que ela tinha essa lesão que se estendeu mais inferiormente para a medula, não preenchia critério de mielite longitudinal extensa, que tem que ser mais que 3 cortes vertebrais, porém isso também não é mais necessário para o diagnóstico de neuromielite óptica. Não restringia a difusão e, numa segunda dosagem, a gente tem que ver que no nosso país, Tupiniquim, a gente faz ELISA e a sensibilidade é 50% para o diagnóstico de neuromielite óptica, que é o anti-NMO ou anti-aquaporina 4 no líquor. Num país decente, que eles usam PCR ou outros reagentes, é 99%. Então, sempre que a gente faz um exame aqui no Brasil para neuromielite óptica, se vier negativo, você tem que repetir, no mínimo uma vez, que foi o caso.
Em um primeiro momento, esse diagnóstico tinha sido excluído pelo clínico e falou, não, o líquor veio negativo anti-NMO. Repetiu, veio o reagente, diagnóstico espectro da neuromielite óptica. E o que eram as múltiplas lesões corticais? Edema vasogênico transitório pós-ictal. Então isso foi uma das coisas que eu aprendi também na teleradiologia, que o paciente que tem crise convulsiva pode ter um monte de lesão cortical. Tumefativa, unilateral, bilateral, parece tumor, parece encefalite. Não pode determinar esse diagnóstico no primeiro exame, você tem que pedir um controle no mínimo 30 dias depois e ver se essa lesão evoluiu. Eu já caí do cavalo algumas vezes, você vai lá, ó, tem uma lesão ali, eu acho que é uma encefalite, some. Ah, eu acho que é um glioma de baixo grau, some. Às vezes o paciente teve uma crise parcial complexa, nem convulsionou, não teve uma crise tônico-clônica, uma crise parcial complexa, faz a ressonância, um monte de lesão cortical. Ah, esclerose tuberosa, gliomatose, não sei o quê, repete, some. E isso é demonstrado na literatura, que é uma revisãozinha de DeVick, em algumas publicações em que esse tipo de alteração não ocorre só no hipocampo, que é o edema pós-ictal que a gente costuma ver, mas ela pode ocorrer em todo o hemisfério cerebral, como nesses casos aqui, né? Então, casinho interessante. Deixa eu ver aqui. Último caso, vocês vão para a aula, né? Último caso. Esse caso a gente viu no ambulatório de doenças extrapiramidais, aqui no Hospital São Paulo, porém foi um exame que fez primeiro o exame na teleradiologia, para mostrar que neuroradiologia não é uma coisa tão simples como a gente imagina em algumas situações, como está no livro-texto bonitinho. E esse é um caso de uma senhorinha que tinha movimentos coreicos, de predomínio axial, cabeça e pescoço, pouco periférico, com 48 anos, com déficit de memória associada, uma alteração de comportamento. Tá? Primeiras 10 hipóteses diagnósticas num caso como esse é a doença de Huntington. Tanto que o teste para a doença de Huntington foi feito e veio normal. Aí vem os diagnósticos diferenciais, que geralmente o neuroradiologista não tem conhecimento, porque são extremamente raros e porque a alteração na ressonância magnética é igual. Então, em teoria, a gente não poderia nem colocar a possibilidade de doença de Huntington no laudo, porque existem no mínimo mais 6 outras situações que fazem um quadro clínico idêntico e uma imagem de ressonância magnética idêntica. Esse é um deles. Tá? O que a gente faz do ponto de vista clínico é a fenotipagem do sistema Kell, porque a gente tem que excluir uma síndrome que se chama síndrome de McLeod, que faz atrofia de caudado e um quadro de Coreia do mesmo jeito. Esfregaço de sangue periférico para procurar acantócitos, que ela tinha, tá? Diversos acantócitos, que são algumas hemácias crenadas que não dá para ver muito bem aqui. Aí você fala, tem acantócito, então é neuroacantocitose. Pode ser uma neuroacantocitose, só que a gente tem que lembrar que neuroacantocitose não é uma doença, é um grupo de doenças. Tem no mínimo 5 situações que causam neuroacantocitose. Uma delas é a coreia-acantocitose. Tá? E nesse caso ela tinha uma mutação do gene da juntofilina 3, de JBH3, que é típico de uma doença que se chama síndrome Huntington-like, que é outra doença, é outra mutação, é outro prognóstico, a alteração na ressonância é igual, tá? Você vai falar atrofia de núcleo caudado, bilateral, com proeminência dos cornos frontais dos ventrículos, tá? Bem atrofiado o caudado, mas isso aqui não é doença de Huntington, tá? Isso aqui é doença de Huntington-like, tem 4 subtipos, tá? Curiosamente, o subtipo 1 é uma doença priônica, que não é Creutzfeldt, é Huntington-like tipo 1, tá? Outra mutação. A tipo 2, que é esse caso, que foi publicado, existiam algumas publicações brasileiras antigas, já 2000 e 2005, inclusive com o pessoal da radiologia do Hospital São Paulo, e esse outro caso agora foi publicado, se não me engano, o terceiro que apareceu no Brasil. E o tipo 3, que é a autossômica recessiva, mutação desconhecida, não tem nenhum caso no Brasil. E o tipo 4 é uma ataxia espinocerebelar. Você vê como as doenças do sistema extrapiramidal, elas se imbricam em várias classificações. Nos últimos 3 anos isso mudou muito. Então, vale a pena a gente, como neuroradiologista, fazer uma reciclagem clínica, principalmente em algumas sub-áreas da neuroradiologia, como distúrbio do movimento e síndrome extrapiramidal. Essa tem que reciclar todo ano. Gente, tem outros vários casos, a gente pode ver à tarde, sei lá, agora vocês têm aula, mas a intenção era fazer 15 minutos, a gente fez 20 e poucos minutos, eu acho que vocês têm aula agora. Mas a mensagem que eu queria passar para vocês é que a teleradiologia... Às vezes a gente pega um limão e faz uma limonada, né? Porque vem muito exame de rotina, etc e tal, mas a gente conseguiu com o tempo captar muito exame alterado. E a gente viu aí uma oportunidade de fazer um sistema de ensino, que está funcionando bem até hoje, já 5 anos, 6 anos de fellow, 8 fellows por ano.
E o grande aprendizado desses fellows é a variedade diagnóstica, né? Então a gente vê, às vezes, o pessoal vai fazer fellow nos Estados Unidos, fica num serviço especializado em esclerose múltipla. Aí fica 1 ano lá vendo esclerose múltipla. Aí ele vem para cá e não consegue dar o laudo de uma neurotoxo, né? Porque para a nossa formação o importante é você ver muito caso e muito caso diferente. Porque é vendo, eu aprendi vendo os casos pessoalmente, não vendo a aula, você tem que ver no dia a dia. Errando, o que é isso? Errando, faz uma aula sobre, vai estudar, vi não sei o que é, erra, vê de novo. E a gente lembra dos casos, conforme que a gente viu há 5, 10 anos atrás, aquela senhora, a dona Joana, de tal lugar, a gente sabe de onde é. Então o objetivo justamente era mostrar esse tipo de situação. Tá bom, pessoal? À tarde a gente pode combinar aí, vai ter de cardio, a gente tem bastante slide aqui ainda.